Todo mundo aí homenageando principalmente os escoteiros e destacando, né, o Dia Mundial do Escotismo, que é celebrado hoje. Aliás, o escotismo que foi fundado em 1907 pelo britânico Robert Baden-Powell, com o objetivo de transformar jovens em cidadãos exemplares. Os escoteiros que têm diversos lemas, dentre eles o de estar sempre alerta para ajudar o próximo e praticar diariamente uma boa ação. Bem, recebemos aqui no nosso estúdio os membros do grupo escoteiro Lauro Miller, do bairro Fazenda de Itajaí, o Marcelo Eng. Marcelo, obrigado pela participação, bom dia. Olá, bom dia, Paulo, Wander, bom dia a todos os ouvintes, obrigado pelo convite. O Marcelo, que é diretor de métodos educativos, e também o Paulo Carzino, diretor-presidente do grupo. Paulo, satisfação, bom dia, tudo certo? Prazer estar com vocês nesse dia. Que bom. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o Dia Mundial do Escotismo, 112 anos, né? Me corrijam, 112 anos desse movimento no país, esse movimento oficial, pelo menos, né? Começou em 1907, segundo a história, é isso? É 112 anos do movimento escoteiro, mas 105 anos do movimento aqui em Santa Catarina. Ah, em Santa Catarina, 105 anos. 105 anos aqui no movimento escoteiro. Qual a importância dessa data, num primeiro momento, da criação, da fundação desse movimento e principalmente nas mudanças que ocorreram desde então, uma mudança de comportamento, de visão, educativo, de contato com a natureza também. Como é que vocês analisam essa situação? A síntese do movimento ela permanece intacta. Tá? A ideia era ocupar o jovem e transformá-lo num cidadão melhor. Isso não mudou, permanece igual. O que mudou foi o método educativo aplicado. Ele foi aprimorando, por isso a gente chama de um movimento, porque está sempre em constante mudança, para se adequar aos tempos. Né? Quem foi escoteiro há 20 anos atrás, e for chegar agora lá para ver como é que está, vai achar uma diferença enorme, porque mudou tudo, mudou como nós trabalhamos. O que mudou, por exemplo? Hoje nós somos, antigamente era uma coisa mais... técnicas de sobrevivência, técnica de campo, isso foi trazido para a nossa realidade de hoje. Se a gente ficasse nesse nicho, e ficar só do acampamento, do ir para de técnicas de campo, nós teríamos perdido os jovens. Porque até alguns gostam, mas a grande maioria não. Nós estamos numa época onde a informação, a internet, eles estão saturados disso. Eles têm muita informação e eles estão. É um atrativo muito grande para o jovem ficar em casa. Então, nós temos que nos adequar a esse tempo, transformar isso. Hoje nós temos gincanas que são feitas pela internet, que eles desenvolvem provas durante o dia que é passado tudo pela internet. Utilizamos os meios que temos, evoluímos para poder não perder o nosso público-alvo, que é o jovem. Então, nós temos que tornar tudo atrativo. Uma das bases do programa é justamente fazer atividades atrativas e variadas. Então, a gente tem que se adequar aos momentos do dia a dia. Quais seriam os principais benefícios que vocês observam em contato com esses jovens no dia a dia que a prática do escotismo traz para a vida deles? Bom, Wander, a grande maioria das atividades dos escoteiros são praticadas ao ar livre, né? Então, obviamente, o estar ao ar livre já é uma contribuição enorme para a saúde. E hoje, como o Paulo já comentou, ou seja, a criança mudou, o ambiente da criança mudou. Então, hoje, muitos dos nossos escoteiros são criados em apartamentos, como chamamos, né? Então, o simples fato de estar ao ar livre, tendo contato com a natureza, já é um grande avanço na vida de cada um deles. E como atrair esses jovens, adolescentes? Está difícil, vocês bem destacaram essa questão da tecnologia, das mídias digitais, o jovem cada vez mais individualizado, em casa até certo ponto. A gente bate muito na tecla, não é questão só do jovem, mas da humanidade, dessa falta de empatia, de amor ao próximo, do pensar coletivo, de amigos se reunindo, algo que precisa ser recuperado e ações são necessárias nesse sentido. Que ações que vocês desenvolvem dentro do grupo de escotismo por aqui? Veja, a gente tem que hoje procurar oferecer alguma coisa que eles não têm. Esse contato humano, que é muito difícil hoje. Tá? E como é que a gente capta eles? A gente dá a ideia de, vamos fazer uma grande aventura. O nosso mote é uma grande aventura.
Nós vamos oferecer para você uma grande aventura. Você vai vir, você vai se divertir com amigos, você vai desenvolver atividades que você não faz em casa, que você não tem. É totalmente diferente daquilo que você pode optar pelo computador, por qualquer outra coisa. Então, esse é o problema que a gente pesca eles. E quando eles entram lá dentro, a gente começa um trabalho bem mais amplo, né? De trabalhar, de formar o pensamento em equipe, de pensar não só no individual, mas no coletivo, de estabelecer, através das atividades, por meio das atividades trabalhadas, o desenvolvimento físico, intelectual, social, afetivo, espiritual e de caráter. São os pilares do desenvolvimento dos jovens, né? E para isso a gente está sempre trabalhando diferenciado. Legal. A nossa live no Facebook, inclusive, já com uma boa movimentação aqui dos nossos internautas. O Gabriel Gonçalves Zanon dando bom dia. O Eduardo da Costa, bom dia. Feliz dia dos escoteiros, diz ele. Também o Ricardo Pérez, bom dia, sempre alerta. Parabéns a este movimento. Parabéns a todos os escoteiros. E que chiques os nossos chefes. Também a Simone Mafra, bom dia. O Eduardo da Costa, parabéns aos escoteiros, em especial ao grupo Lauro Miller. O Ricardo Pérez, inclusive, faz uma pergunta aqui na nossa live. Qual a importância e as principais influências do movimento para os jovens? A importância do movimento hoje, veja, o que nós procuramos fazer? Nós procuramos montar o caráter do jovem, tá? Preparando ele para ser um líder, tá? Um cidadão de bem e um líder na sociedade. Quando o jovem termina todo o processo dentro do escotismo, ele está pronto para entrar na vida pública com tranquilidade, porque ele já sabe trabalhar em equipe, ele sabe fazer o pensamento multiplicado, ele é um ser já preparado para a liderança, né? E eu acho que no momento que nós estamos está tão difícil você ver o civismo no jovem, você não vê mais aquele amor por si, pela pátria e pelo próximo. Você não vê mais isso. Aquele respeito se perdeu e eu acho que a gente procura resgatar isso, né? É importante para formar esse caráter perdido, que hoje perdeu-se aquele senso comum de ser brasileiro, de honrar a sua pátria, de amar aquilo que você tem à mão. Então, eu acho que é por aí que o movimento é importante, é essencial, e mostrar outros valores para esses jovens que eles não têm, né? Aquela formação complementar de casa que a gente recebia, que hoje os pais não têm mais aquele tempo de fazer, né? de complementar, porque trabalha, pai e mãe trabalha, então não tem mais aquele achego com os pais. A gente procura ajudar um pouquinho, trazer um pouquinho daquele complemento. Como é que é esse contato com os pais responsáveis, essa mudança de comportamento que ocorre no adolescente, no jovem, esse retorno por parte dos pais? Quais experiências vocês gostariam de compartilhar nesse sentido? Se é que é possível. Nós recebemos, obviamente, todo tipo de criança e jovem dentro do movimento escoteiro, né? Alguns já com a ideia do escotismo formada, eles vão ali realmente para desenvolver aquele trabalho e já tem praticamente toda a ideia do que vai acontecer ali dentro, sem mesmo ter participado antes. Outras, como eu já mencionei antes, as crianças de apartamento, como todos nós chamamos, né, sentem um pouco mais as mudanças, ou seja, é uma forma de responsabilizar o jovem já desde o início, né, da autonomia ao jovem, da protagonismo ao jovem. Tudo isso ele acaba não tendo em casa, né? E no movimento escoteiro ele começa a trabalhar esses novos pontos, né? A gente, obviamente, sempre comenta, o Paulo já falou sobre o programa educativo, mas o método escoteiro, o método que se aplica ao programa educativo, ele é baseado na aceitação da lei da promessa escoteira. Por exemplo, existe uma promessa e uma lei com 10 artigos para o escoteiro e 5 artigos para o lobinho. Aprender fazendo também é um ponto muito importante, ou seja, ele não vai para a escola sentar e o professor vai mostrar no quadro como tem que fazer, ele vai aprender realmente fazendo. Ele vai participar da vida em equipe, né, nós chamamos os grupos que eles trabalham, nós chamamos de patrulhas para os escoteiros e matilhas para os lobinhos, no caso. Eles têm sempre atividades progressivas, atraentes e variadas. Esse é um outro mote para que a gente possa
segurar realmente o jovem conosco, né? Ô, Marcelo, eu quero aproveitar, explica essas diferenças entre lobinho, escoteiro, sênior, pioneiro, como é que funciona, a partir de que idade a criança, adolescente pode ingressar já neste movimento, para os pais responsáveis que nos acompanham nesse momento, e principalmente para quem tem o desejo de também fazer parte desse grande movimento mundial. Como é que funciona, quais são essas etapas aí? Claro. Bom, o movimento escoteiro aceita crianças a partir de 6 anos e meio, estando alfabetizado. Nesse caso, dos 6,5 aos 10 anos e meio, eles seriam no ramo lobinho, onde é trabalhado basicamente a socialização do jovem, da criança, na verdade, né? Com um método bastante lúdico de aplicação de atividades, jogos e tudo mais. Dos 10,5 aos 14,5 seriam os escoteiros, onde o mote das atividades se torna para a parte de aventura. Dos 14,5 aos 17,5, o ramo sênior, onde as atividades se baseiam no desafio, e dos 17,5 aos 21 anos, o ramo pioneiro, onde eles trabalham o seu próprio projeto de vida, no caso. A partir dos 21 anos, nós já chamamos de adultos voluntários, ou entre nós, como chamamos já, chefes, né? E acaba sendo um vínculo quase que eterno, né? Exato. Não tem jeito. Começa com 6 anos e meio e vai até quando quiser. Hoje, por exemplo, nós temos no nosso grupo o chefe Paulo Machado, um abraço para ele, deve estar nos ouvindo, com 87 anos. Ele é o escoteiro hoje com mais tempo de promessa, já tem acho que mais de 80 anos de promessa escoteira. Olha só que interessante. E ativo. Legal. Todo final de semana tá lá no grupo, lá batendo cartão. E essa troca de experiência, né? Sim, é essencial isso. Né? O movimento ele não se faz. Nós trabalhamos com jovem, mas o movimento não se faz sem adulto. Nós temos que ter o adulto voluntário ali para trabalhar com a gente. Normalmente esse adulto é um egresso, é aquele que voltou, já foi membro juvenil e retornou para trabalhar com o jovem, dar a sua cota de doação. Sem o adulto a gente não consegue aplicar o programa. E esses adultos, apesar de eles serem voluntários, eles são treinados, eles vão fazer curso, eles têm que se especializar. A gente está sempre aberto a receber mais adultos, qualquer um que queira ser chefe e esteja condições, tenha disponibilidade, quiser se prontificar a ser um chefe escoteiro, a gente vai acolher e vai começar o processo de formação. Um adulto, em média, ele leva 5 anos para ter uma formação básica. Então, e a gente necessita desse adulto. Sem ele não existe o escotismo. E temos mais manifestações aqui na nossa live no Facebook, na página da Univale FM. Grande trabalho, parabéns a todos vocês. O Tony Hag, também o Edson Sangalete, bom dia, parabéns. O Samera Ayad, bom dia, sempre alerta para servir. O Giovanni das Neves, bom dia, feliz dia dos escoteiros. Tenho muito orgulho de fazer parte desse movimento. Fui escoteiro e hoje sou o chefe assistente do Grupo Lauro Miller, sempre alerta para servir também. O Eric Libe, parabéns aos escotistas pela participação. Um abraço do Grupo Escoteiro Piratinins de São Paulo. Pessoal interagindo em nossas redes. Como é que é esse contato com os grupos de outras cidades? Bom, nós temos, em nível adulto, né, temos alguns congressos, alguns cursos de formação, como o Paulo já comentou, e alguns deles são em níveis regionais, outros, inclusive, em níveis nacionais. Nós tivemos agora, no passado 23 e 24 de março, o Congresso Regional Escoteiro, que reuniu mais de 700 adultos do movimento escoteiro só do estado de Santa Catarina, foi realizado na cidade de Jaraguá do Sul, e agora, no final de semana do dia 27 e 28, vai acontecer em Brasília o Congresso Nacional dos Escoteiros. E nesse congresso, no caso, reúnem-se apenas os adultos para discutir, obviamente, o programa educativo e todas as atividades, né? Bem, para fecharmos, vocês destacaram no começo da entrevista essa transformação necessária no movimento de escoteiros, né? Ao longo dos anos, acompanhando o contexto, incorporando as tecnologias atuais e tudo mais. Mas essas técnicas básicas de sobrevivência, esse contato com a natureza, ele ainda permanece? Como essas técnicas são aplicadas? Que atividades vocês estão realizando nesse sentido? Continuamos com essas técnicas sendo aplicadas. Legal. Elas não se perderam. Simplesmente a gente teve que trazer novos itens para dentro do movimento. Mas ainda acampamos, ainda fazemos acampamentos de sobrevivência, ainda fazemos acampamentos coletivos com todos, aplicamos atividades ao ar livre, fazemos caminhadas, fazemos jornadas. Os princípios antigos não se perderam, só foram agregados mais itens a eles. Né? Até porque eu acho que uma das coisas que eles mais adoram é acampar.
Você falou no acampamento, nossa senhora, eles ficam com uma pipoca na panela. Né? E isso é bom, esse contato com a natureza, essa retomada de coisas simples. Habilidades. Nesse momento você trabalha a habilidade do jovem, dele conseguir desenvolver uma pioneiria, ele chega lá, tem um monte de bambu e um pouco de sisal, e daqui a pouco você olhar, tem uma mesa, tem um banco, que eles mesmos construíram. E fazer uma cobertura, isso tudo continua sendo ensinado, e para eles é um prazer. A coisa que eles mais gostam ainda é isso, apesar de ser uma coisa antiga, no momento de fazer é o que eles mais gostam. E essa mudança de contexto, né? Pergunta para um adolescente dentro de um apartamento, num condomínio, o que é essencial para você? Agora, para um adolescente, no meio da mata, em outra circunstância, o que é essencial nesse momento para você? Exatamente. Se eu quero algum conforto, eu tenho que desenvolver esse conforto. Tá? E é nesse momento que eles percebem que eles têm muito mais habilidade e capacidade do que eles imaginam. Não é uma coisa simplesinha que, ele não vai poder consultar a internet para fazer? Eu ia perguntar isso, não fica liberado o Wi-Fi? Não, ele vai ter que fazer vídeos no YouTube, como se monta uma barraca. Até hoje em dia faz. Eles têm esse acesso, eles conseguem fazer ali. Se eles têm alguma dificuldade, a vantagem de hoje é que eles podem consultar ali, dá para fazer assim, vamos fazer uma marra diferente que eu vi aqui na internet, eles pesquisam isso. Legal. Isso mudou. Você unir o que é antigo, o que é rústico, com a tecnologia que você tem à disponibilidade hoje. Wander, temos mais ouvintes, né? Pela live, é isso? Caiu? Fechou? Então vamos destacar aqui, é o Ricardo Pérez, acho que é o vice-presidente do grupo, né? Ele destaca, só para a gente fechar, quantos grupos aqui na região, na cidade, como é que está o cenário aqui em Santa Catarina? Sim, bom, o Grupo Escoteiro Lauro Miller ele pertence ao distrito Costa Verde e Mar, que abrange os grupos escoteiros das cidades de Itajaí, Navegantes e Penha. Obviamente, o distrito ainda conta com as cidades de Barra Velha, Luiz Alves e Ilhota, mas que ainda não tem grupos escoteiros nessas cidades. Hoje, aqui em Itajaí, temos 4 grupos escoteiros. O Grupo Escoteiro Padre Barão, que fica na Ressacada. O Grupo Escoteiro do Mar, Almirante Tamandaré, que fica em Cabeçudas. O Grupo Escoteiro Imaruí, que fica no bairro de Imaruí. E o Grupo Escoteiro Lauro Miller, que está aqui na Fazenda. Também fazem parte do nosso distrito, o distrito Costa Verde e Mar. Os grupos escoteiros do Mar Navegantes. O Grupo Escoteiro Plácido Marcondes, também de Navegantes, e o Grupo Escoteiro Baden-Powell de Penha. Ok, então, nosso tempo já passou um pouquinho. Gostaríamos de agradecer ao Marcelo Eng e ao Paulo Carzino, representantes aqui do Grupo Escoteiro Lauro Miller, do bairro Fazenda de Itajaí. Muito obrigado pela participação no Repórter Univale. Nós que agradecemos a liberdade que vocês nos deram de poder falar um pouco sobre o movimento escoteiro, e estamos com as nossas portas abertas ali no bairro Fazenda, na Rua Videira 320, todo sábado. Quem quiser ir lá conhecer, ver qual é o apito que nós tocamos lá, né, para ver o que nós fazemos, estão convidados. Senhores, obrigado pela presença, tá? Muito obrigado, Paulo, Wander, obrigado a todos pela audiência e um forte abraço. Um abraço também para os nossos ouvintes na live, muitos hoje, hein? Olha, pessoal, fizemos uma boa propaganda. Sempre alertas. Antônia dos Anjos Carneiro, para não deixar passar nenhum, tá bom? Tem mais algum aqui? Vamos atualizar. Bem, era isso. Agora 8h06.